Questão 1.4, candidato Igor Fernando Camargo Silva, que menciona várias coisas sobre protocolos de rede, né, parte de segurança. Então, vou ir respondendo aqui e apresentando algumas coisas. Chave privada e chave pública. Chave privada e chave pública é utilizado para uma codificação entre mensagens, algum recurso que eu vou utilizar, eu vou estar trocando mensagens entre esses dois pontos. Então, tem que ter uma chave, né, por segurança, né, a melhor prática é uma chave que é criptografada para dificultar, né, em caso de uma interceptação dessas mensagens, né, desses pacotes, desse conteúdo, ele não seja aberto, né, não tenha como abrir ou pelo menos dificulte muito, né. Então, a chave pública e a chave privada são isso, são mensagens codificadas. Chave privada, quando eu estou fazendo uma comunicação, por exemplo, da minha máquina aqui com um servidor, né, um servidor da empresa, por exemplo, eu tenho uma chave pública na minha máquina e uma chave privada. Essa chave pública serve para decodificar o conteúdo que eu envio, né, utilizando a minha chave privada, assim como do lado do servidor, por exemplo, lá também tem uma chave pública e uma chave privada. Você recebeu uma informação, na hora da troca de informação, sempre é utilizada apenas a chave pública. Nunca deve ser compartilhada, nunca deve ser enviada a chave privada, né, de nenhum dos lados. Eu não vou enviar para o servidor nem do servidor para mim. Ou se eu estiver trocando com outro usuário também, uma outra pessoa, eu nunca vou precisar da chave privada dela, nem ela da minha, né, senão aí teria aí uma falha aí na segurança. É necessário apenas a chave pública para decodificar as mensagens, né? Então, somente a minha chave pública decodifica a minha mensagem, né, que é referente à minha chave privada. Então, quanto às chaves é isso. HTTPS é o protocolo criptografado de navegação, né, na internet, de páginas web que a gente utiliza. O que acontece é que há mais tempo, né, ainda não era obrigatório, ainda não era tão difundido, usar os sites com o HTTPS. Então, a gente tinha os sites com o protocolo HTTP, que é o padrão, é o comum. E se for um site, por exemplo, de uma loja, um site que tenha cadastro, né, que tenha conteúdo aí de relevância, né, com dados do usuário, dados importantes, esse ficava muito vulnerável. Então, veio o protocolo HTTPS para trabalhar isso, trabalhar a segurança, né, a criptografia, né, também a criptografia daqueles dados, né, em cima do protocolo de HTTP. Então, uma evolução do HTTP, ele continua funcionando, né, eu consigo criar um site, criar uma loja, né, usar o protocolo normalmente, só que o HTTP ele não tem os dados, né, os pacotes não são criptografados. Quando eu utilizo um HTTPS, obrigatoriamente eu tenho que ter ali um certificado, tem que ter uma chave, onde vai fazer essa criptografia dos dados, né, para codificar e decodificar. Então, é justamente segurança, né, segurança. O SSH é um protocolo também, é um protocolo de conexão entre servidores, entre máquinas. Eu posso conectar também uma máquina Linux minha, outra máquina, um desktop. É uma forma de acesso via terminal. Eu posso apresentar como exemplo, uma máquina minha mesmo, esse servidorzinho aqui de Docker. Eu uso o PUT está aqui, eu estou usando o Windows, mas o acesso SSH eu vou conectar na minha máquina Linux, que essa aqui é um servidor, um Linux sério, não tem interface gráfica, não gerencia interface gráfica. Então, o que eu fiz aqui agora foi um acesso SSH. Eu usei o protocolo, é onde eu uso para gerenciar um acesso aqui no meu servidor. O SSH ele é feito para isso, conexão também com criptografia, utilizado para conectar. Nesse caso aqui bem específico, como exemplo, eu conectei numa instância minha que está na Amazon. Então, complementando aí a parte de chaves, só para exemplificar melhor, eu utilizo aqui uma chave, aqui é uma chave PPK, né, que eu faço a conexão nessa instância EC2 aqui. E da mesma forma também tem servidores que eu posso conectar, tenho que adicionar a chave da minha máquina,
dependendo do que eu for utilizar. Por exemplo, tem exemplos no dia a dia que eu trabalho com repositórios de Git, são servidores diferentes, algumas coisas são servidores específicos. Para me conectar ao servidor, eu tenho que ter no servidor, né, a minha chave da minha máquina, que é a minha estação de trabalho autorizada, né, para fazer essa conexão com segurança, com mais segurança. Então, o protocolo SSH é utilizado para isso, né, eu utilizo uma chave, né, eu tenho que utilizar essa chave. Isso aqui é um exemplo de acesso SSH. FTP também é um protocolo, né, na parte de computação, é um protocolo usado para transferência de arquivos, File Transfer Protocol. Seria semelhante, digamos assim, fazer um acesso SSH, né? Eu estou me conectando a um servidor, só que eu não vou estar utilizando a parte terminal, né? Eu vou utilizar a interface gráfica que é para transferir um arquivo. Deixa um exemplo aberto aqui para ficar mais claro. Eu tenho um arquivo da minha máquina, por exemplo, preciso enviar para o meu site, minha página, minha loja virtual, que seja um recurso online lá no servidor, e eu posso me conectar, eu vou conectar na mesma máquina, uma maquininha de Docker aqui, me conectei nela, já tem aqui a estrutura de arquivos que está lá, e eu consigo enviar um arquivo da minha máquina para lá. E à medida que eu estou utilizando aqui, como exemplo, estou usando o FileZilla, estou utilizando o protocolo de FTP. Na verdade, aqui eu estou até utilizando o protocolo que já é SFTP. A minha conexão ela é criptografada, da mesma forma eu utilizo aqui uma chave, utilizo a mesma chave, para criptografar a conexão, para dar ela mais segurança, né? Cada vez tentar trabalhar melhor as boas práticas, né? Dar mais segurança para os acessos, ficar bem restrito. Então, utilizo a chave específica para fazer essa conexão aqui. RDP. O RDP também é um protocolo utilizado no Windows, no caso, para o acesso de tela remota, né? Remote Desktop Protocol. Para acessar uma outra máquina Windows na minha rede, seja fora da rede, desde que esteja tudo configurado, minha VPN, meu VLAN e tal, eu utilizo o protocolo que é RDP, onde eu vou ter acesso a uma máquina externa. Eu tenho um exemplo aqui também de máquinas que eu utilizo assim, no dia a dia. Eu utilizo o próprio recurso do Windows, né, nativo, o MSTSC, que é essa telinha aqui de tela remota. Então, me conectei, eu tenho os dados de uma máquina, me conectei no servidor. Um servidor Windows, que estou utilizando, esse que está na Amazon, me conectei nele via RDP, é um protocolo para trabalhar remoto, né, na máquina. Então, conectei nessa máquina, o RDP é para isso. Sobre códigos, protocolos, os retornos dos códigos de HTTP, vou trazer aqui alguns exemplos que eu tenho do dia a dia mesmo também, que eu já conheço. Aí está aqui pedindo um HTTP 200, 300, 400 e 500. O protocolo 200, né, ele retorna para mim um OK sempre que está um OK em uma comunicação. Por exemplo, aqui o site da DAT está funcional. Se eu fizer os testes de comunicação, de pacote, o retorno que eu vou ter é um código 200, que é um OK, né, como se fosse um OK na minha solicitação, quer dizer que está tudo funcionando. Essa comunicação que eu pedi, esse teste que eu fiz, está funcionando. Se me retornar um erro 300, né, na classe 300, é um pouco genérico, né, pode ser múltiplas escolhas, na verdade, não genérico, mas múltiplas opções, pode acontecer. Um 300 muito comum na classe 300 é o 301 e o 302. O 301 é quando tem um redirecionamento permanente feito por um link. Por exemplo, se eu tivesse aqui o DAT, a gente pode testar o dat.com. Vamos ver se ele me redireciona para algum lugar. Aqui, ó, esse domínio não está registrado, então a dat.com não está registrado. Se ele tivesse comprado, provavelmente teria esse domínio com um redirecionamento, né, para digitar dat.com e me enviar para o dat.com.br. Então, esse seria no protocolo HTTP, a função do 301, né, o redirecionamento permanente. Sempre que alguém tentar acessar esse link, direciona para este. E da mesma forma tem o 302, que é muito comum, que é o redirecionamento temporário. No meu dia a dia, o que eu tenho mais visto que eu tenho utilizado é quando acontece às vezes, uma migração de uma loja, de algum site, que vai enviar só para uma URL de manutenção, por exemplo, né, uma página só de manutenção, só de aviso,
e pode ser utilizado o 302 e depois removido. Né? Ou se for uma coisa permanente também, depois pode passar para o 301. Então, geralmente, esse código, se retornar esse código, tiver algum erro, ou se passar mesmo transparente, pode ser esse redirecionamento, algum tipo de redirecionamento. São, são mensagens, são coisas comuns aí da classe do 300. O código 400, alguns bem comuns são o erro 400, mesmo, número 400, que é quando há um erro de sintaxe, geralmente, às vezes tem algum código corrompido na aplicação, no site, na loja, o código está corrompido, dá um erro 400. Então, geralmente, né, assim, já pode verificar essa questão de código, buscar log, debugar log, que pode ter alguma coisa a ver com o código, de sintaxe e tal. Tem o 403, que é muito comum com relação à permissão. Acontece muito o Nginx no Apache, às vezes não está com as devidas permissões, as permissões corretas ali para o acesso do web server, ele vai dar um retorno, né, de um erro, uma tela de erro dessa. 404 também é muito comum quando algum problema com o caminho do arquivo ou com o arquivo em si. Se eu tiver modificado um arquivo, por exemplo, aqui dentro do site da Dart, fiz a modificação da logo da Dart aqui, mas aí a equipe lá do front-end ou back-end modificou o nome desse arquivo, né, por algum motivo, mas não modificou na plataforma corretamente, né, onde tem links, às vezes tem links estáticos, muitas vezes tem links estáticos apontando para esse arquivo. Então, quando eu tentar acessar, né, o específico arquivo, ou se eu carregasse aqui o site, por exemplo, ia estar um quadradinho com um erro aqui para mim, aí ia ter um erro 404, inclusive tem um F12 aqui, aqui tem algum conteúdo, por exemplo, que não está sendo carregado, ele me retorna 404, então quer dizer que ele não conseguiu encontrar esse caminho, e esse arquivo, o content.js.map, né, esse arquivo não foi encontrado. Então, 404 no HTTP é comum por isso, é um arquivo que não foi localizado. O arquivo não existe, ou o caminho está incorreto, está especificado incorretamente. É muito comum de acontecer isso. Mais um que é muito comum é o 407, é quando eles têm um tipo de conexão que utiliza proxy e não está autenticado, vem uma tela branca também com um erro 407. Geralmente é bem voltado a isso, é um erro de falta de autenticação aí. Na classe do 500, o 500 em si é muito comum, né, assim, de certa forma, fácil de identificar, de certa forma, porque é algum erro de comunicação, é algum erro com o servidor. Né? Então, por exemplo, se estivesse carregando aqui o site da DAT, né, desse um F5 aqui, eu atualizasse, desse um erro 500 para mim aqui, bem na cara, quer dizer que tem alguma falha lá com comunicação lá na hospedagem dele, lá no host lá. Então pode ser que tem um código lá que crashou, que tá bugado, lá tá fechando um looping, né? Tá algum erro crítico no PHP, alguma coisa assim por trás que tá causando erro. E tem casos até de permissão também, se tinha alguma permissão muito incorreta, permissão de arquivo, permissão do projeto inteiro. Aqui no caso a gente percebeu que é um WordPress, se tiver com as permissões incorretas lá de algum plugin, né, do usuário que está lá no host com o plugin, por exemplo, pode me causar esse erro, dar um erro 500, tem que modificar essa permissão. É uma coisa assim, cenários mais comuns. 503 é um erro comum também na classe do 500, que é geralmente alguma coisa a ver com sobrecarga. Talvez pode ter também um código crashado lá por trás, um código bugado, fechando um loop e está faltando recurso no servidor. Então está faltando processador, processamento, né, disponível, está faltando memória. Geralmente é voltado para essa área de sobrecarga. Né? E o 504 também tem a ver com a falha de comunicação. Geralmente é um timeout, dá para dar uma tela de timeout, quer dizer que eu não consegui chegar no servidor. Né? Se eu estou testando um site, uma loja, uma aplicação que está lá naquele servidor, ele me deu o erro 504, quer dizer que a minha requisição nem chegou lá dentro do servidor. Né? Ela nem conseguiu bater lá dentro. Então tem alguma coisa, pode ser um firewall, pode ser alguma regra incorreta, pode ser também ainda uma falha, né, que é muito grande, um código, uma coisa por trás ali no servidor, ali no back-end, que está ocasionando esse erro. Assim, lembrando que são os mais comuns, assim, que eu conheço mesmo do dia a dia, são alguns tipos desses erros,
E nem todos também são literalmente essa tratativa, né? Sempre tem que estar observando o log, tem que estar avaliando melhor o que pode estar acontecendo, mas né, nas experiências mesmo, dia a dia, a gente acaba tendo uma bagagem, a gente já tem uma noção, depois que conhece a infraestrutura, conhece onde está mexendo, em que ele pode estar relacionado. Então, geralmente, os pontos mais fortes são esses que relacionam esses tipos de erro.